Nós estamos na série O que Deus pode fazer. E é interessante, quando a gente planejou o título dessa série, nós colocamos, a interrogação: o que Deus pode fazer? Como uma pergunta. Eu lembro que a gente, planejando, começou a pensar as formas de ação de Deus, aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele poderia fazer, mas eu não conseguia nem imaginar o que viria pela frente. O que nós viríamos de Deus fazendo na vida da Ju, fazendo na nossa família. Hoje o testemunho vai ser um pouco diferente. Hoje o testemunho não vai ser um vídeo gravado, a não ser para quem está em casa, daí vai ser vídeo, Mas é um vídeo ao vivo daí, A Ju vai dar um breve testemunho a respeito do que aconteceu. Sei que muitos irmãos perguntam, para ela, mas o que aconteceu exatamente? Agora, em alguns minutos, ela vai falar para apresentar um pouco do que Deus pode fazer, porque Ele fez na nossa vida. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Saí da Assembleia, mas o cumprimento ainda vive em mim. Hoje eu vou dar um breve testemunho do que Deus fez na minha vida, na minha família, e o que Deus fez no coração de muitas pessoas, não só vocês aqui, mas no coração de muita gente. Hoje me perguntaram se era com choro ou sem choro. Eu achei que ia ser sem choro, mas tá difícil. Bom, irmãos, tudo começou numa quinta-feira pela manhã. Nós acordamos como família e, como a gente faz normalmente, eu levanto, eu faço café, os meninos acordam cedo, 5:30 da manhã, então, geralmente eu já estou ali na função com eles. E a gente faz o nosso devocional toda manhã. Então, naquele dia, eu dormi meio mal, acordei sentindo uma dificuldade respiratória, mas usei a minha bombinha normalmente e fui levando o dia. O Israel acordou e não estava muito bem, estava com um chill no peito, aí o Vili acordou, chamei o Vili, falei: amor, acho que tem que levar o Israel no médico. E então, a gente ali no nosso café, e aí o Vili falou assim: poxa vida, de novo a gente doente, Parece uma coisa que não tem fim, Quando a gente tem filho, assim, Parece que vai pulando de um para outro, e é uma coisa eterna. E naquele devocional, naquela manhã, eu falei assim: por que a gente aceita as coisas boas do Senhor? Por que a gente aceita as bênçãos, a saúde do Senhor, mas a gente não aceita as coisas ruins que o Senhor tem para nós? Que para nós é ruim, E aí a gente ficou com aquilo. Foi passando o dia, eu continuei com a minha dificuldade respiratória. E o Vili levou Israel no médico, não descobrimos o que era. E ali Deus já estava trabalhando no nosso coração. Foi chegando a tarde, o Vili foi trabalhar, perguntou se eu queria ir no médico. Falei: não, tá tudo bem. A gente, a mãe tá sempre bem, Falei: não, tá tudo bem. Tomei um banho. Obrigada, a mamãe não quer ainda. Tomei um banho quentinho, acredito que eu já estava com febre naquele momento, porque eu me senti muito bem debaixo da água quente. Eu falei: eu vou deitar um pouco. Deitei e o Vili foi trabalhar. As crianças estavam dormindo. Falei: vou descansar um pouco. Descansei. Quando eles acordaram, eu estava um pouco melhor, porque eu estava calma. Quando eles acordaram, começou toda aquela muvuca de novo, e eu fui piorando. E então, chegou lá por umas 6 horas, eu dei banho nas crianças, dei janta para eles. Falei: tá chegando o fim desse dia, eu só preciso descansar. É isso que eu preciso. O Vili me ligou e falou assim: amor, quer que eu te leve no médico? Eu falei: não, amor, acho que eu tô grávida. Gente, eu achei que eu estava grávida pela 4ª vez. Falei, só traz um teste de gravidez para mim, só isso que eu preciso. Eu falei: vou descansar, acho que deve ser isso, Aí, dos males seria o menor, Estaria ótimo. E aí eu deitei, a minha irmã falou assim: Ju, você quer que eu vá ir? Eu falei: não, as crianças já estão dormindo. Pode ficar aí, eu vou deitar no sofá. A casa estava virada, pós da janta, banho, todo mundo. Não tinha força para nada, falei: eu vou deitar. Deitei e por volta de umas 8 horas, eu não conseguia mais respirar. Eu vi que não estava mais conseguindo sustentar o meu corpo. Então, aí a Gabi falou assim... Aí eu liguei para a Gabi e falei: Gabi, vem para cá. Aí ela veio, e aí eu tentei falar com o Vili e não consegui mais, porque ele já estava dando aula.
Falei com a Gé, minha amiga que está chegando. Falei, amiga, ora por mim que eu não estou bem, acho que eu vou ter que ir para o médico. Continuei tentando falar com o Vili, nada. E eu pensei, tá tudo bem, é só eu chegar no médico, eu vou ser atendida, vai me dar um remedinho e eu vou voltar para casa. E eu mal imaginava o que estaria por vir. E naquele mesmo dia, o Vili, enquanto ele dava aula, ele falou para os alunos dele assim, será que você suportaria ter um sofrimento tão grande a fim de levar alguém a conhecer Jesus? A fim de alguém se converter, alguém voltar para Jesus? E depois ele me falou, nem sei por que eu falei isso, só sei que falei. E ele também não imaginava o que estava vindo. Então, chegou uma hora que estava insustentável, eu já não estava mais raciocinando. Aí eu falei para a Gabi, liga para a Gé, que eu preciso ir para o médico. Já estou chorando. Então a Gé pegou, foi lá em casa, me buscou, me levou para o médico. Eu não conseguia mais caminhar. Tive que ir de cadeira de rodas. Entrei lá, minha saturação estava 85. E eu até então estava bem. Falei, não, vai dar tudo certo, né? Me passaram com prioridade. E o que eu vou falar agora quero que vocês guardem isso, porque eu acredito que muita gente me falou assim, Ju, mas você não estava cuidando da sua saúde, você não estava se cuidando. Às vezes tem algo muito além do que a gente cuidar da nossa saúde. Às vezes é algo espiritual que a gente precisa passar e Deus permite que a gente passe. Então me passaram lá para trás e eu fiquei lá esquecida. Eu fiquei quase 1 hora lá, sem atendimento. E eu não tinha forças para, alguém, por favor. Até que o Vili chegou e o Vili falou assim, gente, alguém descobre o que está acontecendo com a minha esposa. Alguém ligou lá atrás. E uma enfermeira falou assim, é só uma crise de ansiedade. Quando ela falou isso, eu não sei de onde eu tirei força e eu falei, eu não tenho crise de ansiedade. Eu preciso respirar, é só isso que eu preciso. E ela tentou me acalmar, só que eu não vi mais o que eu estava fazendo. Eu saí, fui lá para frente, atrás do Vili. E eu falei assim, amor, não estão me atendendo, por favor, preciso de ajuda. Aí ela veio, começaram a ver minha saturação de novo, 98. E ela falou assim, não, tá tudo bem, é só uma crise de ansiedade. E continuou insistindo nisso, até que veio uma médica abençoada e falou assim, pegou no meu braço e falou assim, Ju, vai ficar tudo bem, a gente está aqui. E aí ela falou, então vamos fazer uma espirometria, como é que é o nome? Arterial, né? Fizeram, me colocaram no oxigênio e me levaram para fazer a tomografia. Foi aí que eles pediram, tem alguma chance de estar grávida? Eu falei, tem. Eu estava insistindo muito nessa. Tem, fizemos o exame, não está grávida. Volta, vai, volta, vai. 3 horas da manhã, era para fazer algum outro exame. E essa mesma enfermeira fala assim, doutora, olha a hora, né? Não vamos inventar moda essas horas. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu comecei a ficar estressada, que tem muito a ver também com onde chegou. E aí eu sei que chegou 1 hora, por volta das 5 da manhã, me levaram para a UTI e o médico falou assim, Ju, a gente vai ter que te entubar. Quando ele falou isso, eu estava muito cansada, não conseguia mais. Então eu fechei o olho e falei assim, Deus, cuida do Vili, cuida dos meninos, obrigada, porque eu não vou mais voltar. Eu realmente, irmãos, acho que isso era o que ia acontecer. Porque na situação que eu cheguei a ficar, humanamente falando, não era para estar aqui hoje. E aí começou o desespero do lado de cá. Porque eu já não via mais. E aqui que vai entrar a parte espiritual da história. Ele falou, Ju, a gente vai ter que te entubar. E a gente que vem numa pandemia, a gente tem uma sensação de que muitas pessoas que foram entubadas não voltaram. A gente perdeu muitas pessoas aqui na igreja. E eu falei, eu também não vou voltar. Porque eu já estava há muito tempo, meu corpo já não estava mais conseguindo reagir. Então eu orei e falei, Deus, cuida do Vili e dos meninos e é isso, vou encontrar meu Jesus. E aí, então, eu lembro que eu fechei os olhos, foi feita a sedação ali, eu fechei os olhos. E aí começou a luta desse lado, que é quando o Vili chamou a igreja do Senhor para clamar a Deus pela minha vida. E eu digo assim que, eu falei para o Vili contando, né? Ele falou, amor, você lembra de alguma coisa? Eu falei, eu lembro de quase tudo.
E eu tenho na minha cabeça assim uma linha do tempo. Porque eu lembro que logo que eu fiquei, a primeira coisa que eu me lembro é que eu estava num lugar totalmente escuro. Totalmente escuro, e eu digo que eu acho que foi nos 2 primeiros dias que foi que não tinha esperança nenhum. E eu me via num lugar escuro, só que eu não estava caminhando. Isso eu contei para algumas pessoas também que me mandaram mensagem. Eu estava sendo carregada. E naquele momento, eu comecei a clamar a Deus. Eu falava assim, Deus, não está na minha hora ainda. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não está na minha hora. E esse muita coisa para fazer, gente, não eram os meus filhos, não era o meu marido. Era muita coisa para fazer para o Senhor. E eu falei, Deus, não está na minha hora, não está na minha hora. Por favor, Senhor, devolve a minha vida, que não está na minha hora. E nisso, a próxima lembrança que eu tenho é a visita da Gé. Da Gé, chorando do meu lado. E ela estava passando um creme em mim também. E essa é a minha primeira lembrança. E eu estava entubada ainda, eu estava sedada. E não foi alguém que me contou. Eu perguntei, falei, amor, por acaso a Gé veio aqui algum dia e passou alguma coisa em mim? Daí ele falou, sim, amor, ela veio passar creme em você. E ela estava chorando. Daí ele falou, eu não vi, eu não estava. Daí que ela foi me falar. Ela esperou o Vili sair para ela chorar lá. Então, eu fui perguntando e as pessoas foram me respondendo. Então, eu lembro. E eu digo que nesse momento que eu estava em total escuridão, era o momento que a igreja orou com muito fervor para que eu pudesse voltar. Porque eu creio, irmãos, realmente, que eu estou aqui não pelas mãos dos médicos, pelas mãos de qualquer um. Foi pela mão de Deus, porque Ele inclinou o seu ouvido para ouvir o seu povo e me devolveu a vida. E eu tinha uma grande dúvida no meu coração em relação a isso. Porque eu pensava, mas como que eu voltei tão bem se estava tão ruim assim a situação? E as enfermeiras falando, Ju, quando a gente via você, a gente não tinha o que fazer. Tudo que a gente podia fazer estava sendo feito. E o meu médico, semana passada, acho que o Vili até mandou mensagem para vocês, e ele falou assim, eu fiz o exame, e ele falou assim, Ju, isso foi Deus me tratando. Para alguém que estava morta há 1 mês atrás, você me trazer esse exame é um milagre. Então eu digo, não foi por mãos humanas, não foi médico, foi um milagre realmente do Senhor, através da oração dos irmãos, através da igreja do Senhor, que se prontificou a orar por mim. E Deus vem fazendo alguns milagres na vida de algumas pessoas, depois que elas se colocaram na dependência do Senhor. Eu vi relato de uma mulher que eu nunca vi, e chegou até ela a minha situação, e ela falou assim, Deus falou para eu orar por ti, que o milagre que Ele ia fazer na minha vida era depois disso. E ela começou a orar, ela tem 42 anos, e ela nunca pôde engravidar. E Deus falou para ela, ore pela Juliana, ore pela Juliana. Então, ela orou muito por mim, e depois de 1 mês agora, ela veio atrás de mim, ela veio falar, Ju, eu estou grávida. Eu estou grávida. Deus fez esse milagre, porque eu me dispus a orar pelo teu milagre. Então, Deus tirou muitos de nós da nossa zona de conforto, para que Ele pudesse trabalhar em nosso coração. E eu digo, irmãos, foi totalmente espiritual. Desde a crise de ansiedade, eu lembrar de onde eu estava, de para onde eu estava indo, e o meu médico falar, Ju, foi realmente um milagre. Foi pura graça do Senhor. Né? E eu poder contar isso para vocês hoje aqui, falando normalmente, andando normalmente, por um pulmão que não funcionou, que não estava funcionando nada nos 2 primeiros dias, de um sangue que estava ácido, porque meu corpo não mandava embora o gás carbônico, é muita graça do Senhor, é muita misericórdia. E foi graças às orações de vocês. Então é isso que eu quero deixar hoje no meu testemunho. Pedir que o Vili venha aqui também, com o nosso filho único por agora. Mas, irmãos, agradecer realmente as orações de vocês. Eu sei que muitos aqui têm testemunhos de que Deus acordava às 3 horas da manhã, todos os dias, para orar por mim. Eu tenho uma vizinha que ela é católica. Ela falou assim, Ju, todos os dias, às 3 horas da manhã, eu me ajoelhava e eu orava por você, para que Deus te devolvesse. E ela falou assim, eu não imaginava que eu amava tanto você, que eu sofri tanto para que você voltasse. E eu falo que hoje esse testemunho não é só para mim, não é só para vocês, mas é para a honra e glória do Senhor em todo o tempo. Amém?
Obrigado, irmão. E glória a Deus por isso. Hoje é um dia especial na nossa vida, porque meu aniversário, completando 30... O pessoal estava perguntando, qual é a sua idade? 31 anos, completando 31 anos. Graças a Deus, não estou completando 31 anos viúvo, graças a Deus. Né? E era uma possibilidade pouco tempo atrás. Né? E quando eu estava no meio desse turbilhão, eu nem conseguia vislumbrar o que Deus tinha para fazer na nossa vida. Hoje eu gostaria de trazer a mensagem, então, da minha perspectiva, claro, dialogando com a perspectiva da Ju, mas aquilo que para mim, durante o percurso, foi uma história de desespero. Nessa série, o que Deus pode fazer, a gente tem visto histórias aparentemente sem esperança. História de um assassino, história de tantas coisas ruins que acontecem, mas que Deus transforma. Para mim, era uma história de desespero, uma história de desesperança, na qual a graça de Deus apareceu e transbordou. E conversando com a Ju, perguntei, amor, qual é o texto bíblico, qual é o personagem bíblico que você mais se identifica naquilo que você passou? E ela disse, eu me identifico com a filha de Jairo. Eu falei, interessante, porque eu me identifico com o Jairo. E gostaria de ler com os irmãos. Ela não é minha filha, é minha esposa, só para esclarecer. Mas o sofrimento de um pai, o sofrimento de um marido, é algo que a gente consegue vislumbrar. E Lucas capítulo 8, nós vamos ler os versos de 40 a 56, para conhecermos um pouco dessa história. Lucas capítulo 8, versos de 40 a 56. Nesse texto que nós vamos ler, talvez você estranhe, parece que é duas histórias, parece que a história é interrompida por outra, mas a gente precisa entender que as histórias que Deus escreve, elas nunca estão separadas. A minha história e da Ju estão ligadas, mas também a história de cada um de vocês que orou pela Ju também. Por isso gostaria de ler esse texto bíblico que diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, quem disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido.
Naquele tempo há um propósito específico para Jesus dizer, né? Não contem para ninguém. Havia o propósito do momento certo das coisas ali acontecerem. Hoje eu entendo que o que aconteceu na nossa vida é como se Jesus dissesse ao contrário. Contem para todos aquilo que eu fiz na vida de vocês. Mas é interessante essa história. Essa história tem alguns elementos para a gente considerar. Há ali perspectivas, há ali visões diferentes. Primeiramente, nós podemos ver o pedido de um desesperado. E eu me vi como Jairo, um homem desesperado que não sabe o que fazer. Interessante que nós, desesperados, temos o que fazer. Precisamos, em primeiro lugar, suplicar. Devemos suplicar. O texto diz, então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Essa história que é maravilhosa, ela aparece inclusive no seriado The Chosen, não sei quem já assistiu a 3ª temporada, uma história marcante de um homem de fé, que manifesta sua fé através dessa súplica, ao se derramar pedindo a Cristo que faça o milagre. Quando a Ju estava internada, estava entubada, gente, eu digo que eu só fazia 3 coisas quando eu estava em casa. Eu chorava, eu orava e eu pedia oração. Eu não conseguia fazer mais nada. Claro que os amigos falavam, Vini, você precisa comer alguma coisa. E eu falava, vou comer só para cuidar das crianças. Meu desejo era só fazer jejum. E teve alguns momentos que eu falei, inclusive para os amigos, agora eu preciso fazer jejum, não tem jeito. Mas eu sabia que eu estava sendo acompanhado por Deus nesse processo tão difícil. Só que é interessante de ver o que nós temos a fazer. Nós sempre temos algo para fazer. A minha angústia quando eu ia naquele lugar, quando eu via a Ju entubada, e quem foi junto, o Everton, por exemplo, sabe disso, eu olhava os aparelhos e pensava, Deus, eu não sei o que fazer aqui, nem sei o que está acontecendo com ela. Graças a Deus, o Everton, quando foi junto, né, ele teve a sabedoria de perguntar para físio, né, o que esses aparelhos fazem, né, para a gente ter uma noção. Mas eu olhava tudo aquilo e falava, Deus, eu não sei o que esse aparelho faz, não sei o que é esse número, mas eu peço, Deus, se isso aqui é algo bom, aumenta, se isso aqui é ruim, diminui. E eu ficava desesperado vendo tudo aquilo. Eu sabia que eu precisava estar com a Ju lá, durante os períodos de visita. E havia um esforço, gente. Era difícil para mim estar no quarto com ela. Era difícil ver ela naquela situação. Mas todos os períodos de visita eu fui e fiquei o máximo que eu pude. Até quando eu fui com a Jéssica, eu tive que sair antes, não estava aguentando. E eu lembro que depois que a Ju acordou, ela olhou para mim e falou assim, mas tu não chorou nem quando eu estava entubada? Mas não tem nada que te faz chorar mesmo, né, amor? Porque ela sempre fala que eu não choro, né? Até uma vez a gente foi assistir The Chosen, e aí na cama, assim, no celular, ela dormiu, continuei assistindo, e quando ela acorda, olha para o lado, eu chorando. Não chorou quando casamos, não chorou quando as crianças nasceram, agora chora vendo um filme. Eu falei, Jesus. Agora lá, ela lembra tudo. Ela acordou e falou, a Jéssica chorou por mim, mas você ficava passando a mão no meu braço, falando, vai dar tudo certo, amor, tá tudo bem. Você não chorou. Eu falei, meu amor, eu me continha o máximo ali no quarto, porque me falaram assim, ela ouve tudo. E eu acreditei. Não tinha muita fé, mas pensei, vai que ouve mesmo. E tu ouvia, ué. Eu não queria te desesperar. Aí fala, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E quando eu saía, me debulhava em lágrimas. Aí falou, eu não sei, tem que ver isso aí, se tem algum registro. Mas é engraçado a gente pensar como sempre há algo para fazer. O meu desespero é não poder fazer nada, mas havia o que eu podia fazer. Eu podia me ajoelhar diante de Deus, e é isso que eu fazia. Me prostrava em terra perante Deus e clamava pela misericórdia dele. Nós sempre podemos orar. O triste, gente, é que muitas vezes nós não suplicamos por aquilo que nós pedimos a Deus.
Nessa situação eu supliquei, eu me coloquei de joelho toda a noite perante Deus, chorando, clamando, gritando diante dele. Mas quantas coisas nós pedimos numa simples oração de antes de comer. E não nos colocamos de joelho, gente. Não nos prostramos. Por isso nós precisamos lembrar, em segundo lugar, que devemos deixar o nosso orgulho de lado. Olha só, então um homem chamado Jairo, que era o quê? Um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando. Meus irmãos, naquela cultura, para aquele povo, Jairo estava acima de Jesus. Mas Jairo sabe quem ele é perante Deus e se coloca de joelhos, clamando a Cristo. Eu lembro que uma noite eu estava orando, pedindo a graça de Deus na vida da Ju, e chorando e clamando. E Deus tocou muito forte no meu coração e disse assim: Vili, você está clamando para eu restabelecer a vida da sua esposa, para ela viver mais alguns anos aqui nessa terra com você. Mas você não clama assim pela vida eterna daqueles que não me conhecem. E naquele momento eu entendi da parte de Deus que da mesma forma que eu estava clamando pela Ju, eu deveria naquele momento clamar por aqueles que eu conheço, que não conhecem Jesus Cristo. E eu disse: perdão, meu Senhor, perdão. Eu não consigo tirar minha mente disso, mas confiando em Ti, eu vou orar agora pelo que você está mandando. Porque eu sentia como se a vida da Ju dependesse de eu orar, e eu esquecia que a vida da Ju dependia daquele para quem eu orava. E Deus disse: tem outros orando pela Ju, ore pela salvação daqueles que você ama e não me conhece. Ore. E eu fico pensando que muitas vezes, essas orações, que são as mais importantes, nós não damos o devido valor. Nós não nos colocamos de joelho, nós não choramos, nós não clamamos, porque nós não percebemos que é também situação de vida ou morte. Fico pensando nisso e como muitas vezes nosso orgulho nos impede até de nos colocar em joelho no chão. Testemunhando sobre o que Deus fez na vida da Ju, lá na Fabapar, eu me reuni com uma turma e um dos alunos levantou a mão e disse: professor, vindo para cá, eu peguei trânsito e eu estava orando para Deus assim: Deus, não deixa o professor dar testemunho antes de eu chegar, que eu quero ouvir o testemunho. E ele chegou lá e falou: professor, por que nós não nos colocamos de joelho orando? E ele falou: Deus tem me incomodado há muito tempo já, me acordado de madrugada e eu me coloco de joelhos, porque se eu tento orar de outro jeito, o Espírito Santo me incomoda até eu me prostrar em terra. E ele falou: e muitas vezes nós oramos de qualquer jeito. Eu falei para ele: então vamos nos colocar de joelho e você vai orar agora para nós. Eu, professor? Sim, você pode orar por nós. Seria uma grande honra, professor. O que me chamou a atenção é que quando nós nos colocamos de joelho, nem todos os alunos se colocaram. Porque alguns alunos olham e falam: vou me botar de joelho só porque alguém pediu? Não é só porque alguém pediu, não é porque o professor está pedindo, não é pelo que o colega falou, mas é pelo reconhecimento a quem nós estamos orando. Não é qualquer um. Não é o pedido a um amiguinho, não é? É o clamor ao Deus Criador de todas as coisas. Mas nós também devemos pedir pelo que realmente importa. Jairo olhou sua única filha, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Sua única filha. Mas veja, há coisas que importam mais. E muitas vezes a gente não pensa no que mais importa. Até quando a Ju melhorou, voltou para casa, tudo, o pessoal foi visitar, ela falava: às vezes é bom, né, a gente passar por isso para o marido valorizar, brincou assim, né? Brincadeira dela, claro, mas eu fico pensando quantos passam por uma situação dessas, gente, que o cônjuge vai e quase falece, e depois volta a viver da mesma forma, gente. Da mesma forma. Nós mesmos conhecemos um casal que a mulher quase morreu, que havia dificuldade entre os dois,
que nesse período melhorou um pouco a coisa, mas depois tudo voltou ao normal. E eu lembro quando a Ju estava melhorando, eu clamava a Deus e dizia: Deus, não me permita voltar aos mesmos erros. Voltar aos mesmos erros. Como disse o pastor Ilquias aqui numa pregação domingo à noite, né? Ele disse: errar é humano, mas continuar no erro não vou nem falar, mas é burrice, diz ele. Gente, muitas vezes nós fazemos isso, nós esquecemos o que é mais importante. E eu fico pensando, eu pedi oração pela Ju, mas pelo que nós pedimos oração? Pelo que nós temos pedido oração? Muitos pedem oração para ficarem ricos. Deus abençoe meu dinheiro, multiplica o meu dinheiro. Deus, que eu possa comprar um carro novo. Tudo isso é bênção. Mas será que é prioridade? Se nós só pedirmos por isso, talvez nós não estamos vendo o que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus tem grandes planos para a sua vida, amém? Só que o que é grande para Deus, às vezes não é o mais importante para você. Mude a sua prioridade. A oração da Ju me marcou. Ela disse: amor, eu orei para Deus, clamando e dizendo: Deus, sim, eu quero voltar para o meu marido, quero voltar para os meus filhos, mas eu também tenho muito a fazer. Ela sabia que o mais importante não é nós dois. Um dia um de nós vai morrer, ou os dois. Não é os filhos, um dia os filhos saem de casa. O mais importante é Deus usando a vida dela nesse mundo, para levar outros até Ele. Ela voltou com esse senso de urgência para o reino. Esse senso de urgência de glorificar a Deus. E por isso, nós não estamos conseguindo nos conter, pela graça de Deus derramada sobre nós. E como tem sido bonito, quando a gente levou o Benjamin dias atrás na terapia, a Ju disse: posso ir junto? Pode, amor. A Ju encontrou uma mãe de outra criança lá que estava fazendo terapia, já começou a falar da sua experiência, já contou o seu testemunho. Essa mãe já veio aqui na igreja. Veja, a Ju mal saiu do hospital, já está trazendo gente para a igreja, já está ministrando corações, porque nós entendemos o que é o mais importante. Mas interessante que há também, além do pedido de um desesperado, há o toque de uma mulher. Parece que essa aqui está enxerida, né? Está de enxerida no texto, a história não é dela. Deus faz assim. As nossas histórias se cruzam. Uma mulher com fluxo de sangue, com uma hemorragia, estava sofrendo, e no caminho de Cristo para curar aquela menina, esta mulher é curada. Mas olha só, muitos entre nós estão sofrendo e nós não percebemos. Diz o texto: uma mulher no meio do povo, no meio de uma multidão, havia uma mulher sofrendo profundamente, há 12 anos. Há 12 anos ali sofrendo. Interessante o testemunho que a Ju trouxe, de uma mulher que estava orando para engravidar. E Deus usou a vida da Ju, entubada, para abençoar a vida daquela mulher. Deus usou a vida da Ju porque, de alguma forma, a gravidez estava sendo mais importante para essa mulher. Até que Deus toca o coração e diz: pare de orar por isso, ore pela Ju. Deixa que eu faço a obra. Sabe o que é isso? É lembrar essa mulher que o mais importante não é o milagre, mas é o Deus do milagre. E Deus faz, Deus abençoa. Através do milagre na vida de um, outros são abençoados. Quantos têm testemunhado, gente? Teve gente que voltou a Cristo orando pela Ju. Teve gente que ressuscitou a sua fé orando pela Ju. Teve gente que testemunhou orando pela Ju. Teve gente que mandou assim: olha, me perguntaram por que Deus não faz milagre igual nos textos, nos tempos bíblicos. E eu pude contar: eu conheço o milagre de Deus na vida da Ju. A nossa vida, quando é abençoada por Deus e quando nós nos colocamos na mão dele, afeta e toca outras pessoas. Pessoas que muitas vezes não ousam pedir. Veja, essa mulher se aproximou por trás de Jesus. Ela não foi uma mulher que foi na frente de Jesus: Jesus, me cura.
ela nem ousou pedir a ele. Ela foi por trás e apenas tocou a borda do manto de Cristo. Muitos não ousam pedir oração porque não se acham dignos, porque não acham que o seu sofrimento é digno que Deus olhe por eles. Você já percebeu isso? Muitos não pedem porque acham que não são dignos da misericórdia de Deus. Mal sabem eles que ninguém é digno. Uma das pessoas que eu sei que mais orou pela Ju, alguém que estava sempre me telefonando, é um amigo muito querido meu, que agora a avó está doente, hospitalizada. E ele não me avisou que a avó dele estava doente. Veja, alguém que orou tanto pela Ju, poderia até cobrar, né? Orei pela Ju, viu? Agora minha avó está doente, hein? Vocês não acreditam, mas tem gente que fez isso, viu? Mandou mensagem, é verdade, teve gente que mandou mensagem. Orei pela Ju, agora eu preciso que você ore por isso. Como quem diz, eu também investi ali, agora quero o ganho de capital. Teve gente que fez isso comigo. Esse não. A avó doente, ele sofrendo, e a esposa veio e me comunicou. Vili, a avó do meu marido está hospitalizada. Imediatamente coloquei a orar. Imediatamente já entrei em contato com a capelã, que eu sei que é daquele hospital. Imediatamente já falei para João, amor, quando a gente puder, a gente tem que passar na casa dele. Passamos, mas ele não estava. Gente, mas mostrar amor. Só que eu sei que ele não pediu porque ele não se sente digno de pedir. Não, meu sofrimento não é tanto. Minha avó já é mais idosa, não é igual a Ju, que é mãe de 3 crianças pequenas. Todos nós podemos pedir a Cristo. Essa mulher podia ter clamado. Ela precisa entender, não entendeu, né? Que ninguém é digno, mas a todos Deus olha. Terceiro lugar, muitos têm mais fé do que nós imaginamos. Olha só, essa mulher se aproxima e toca na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia para. Tem até aquela música, né? Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Conhece essa música não, gente? Muito bonita essa música. É uma das que eu cantei chorando a Deus, crendo, Deus, toca na vida da Ju, um toque teu ali já com certeza cura ela. Mas veja a fé dessa mulher, que a gente não sabe nem o nome. Já era a gente sabe o nome, né? Essa mulher a gente não sabe. Uma mulher no meio do povo e tinha uma fé muito maior do que a gente consegue imaginar. Muitas pessoas têm experiência com Deus, têm relatos de fé. Gente, no meio do povo. Tem gente aqui dessa igreja que tem relatos lindos de milagres de Deus, gente, que vale a pena conhecer. Alguns a gente já conheceu nessa série. Como foi bonito a gente ver. Sabe por quê? Porque a fé, às vezes a gente acha que fé é coisa de pastor, missionário. Fé é todo aquele que clama a Deus, porque a fé vem de Deus também. Tempo atrás, eu estava nesse processo com a Ju, e eu lembro quando a Ju estava internada, eu sempre pedia carona para ir ver a Ju, para alguém me levar e eu voltar para casa. Porque eu pensei, eu não vou estar com cabeça para dirigir. Eu vou me botar em risco e botar outros em risco também, né? E eu comecei a pedir carona, mas quando a Ju ela ia sair da UTI, aí não deu nem tempo, porque só me ligaram, já tem vaga. Pensei, vai dar muito trabalho. Eu pedi até alguém para me levar, vou pedir um Uber. Pedi um Uber para me levar até o hospital. E no caminho a gente viu um acidente de carro, né? Aí o Uber falou assim, puxa vida, olha só, pelo batida, os carros estavam muito mais rápido que poderiam aqui. Aí falou assim, como as pessoas não respeitam a vida dos outros, né? Eu falei, olha, eu estou tentando respeitar indo de Uber, né? Porque minha esposa hospitalizada não achou justo, né? E tal, fomos conversando. Ele contou que estava internado na pandemia, gente. Ele estava internado. Falou, eu estava no corredor, porque não tinha vaga no hospital. E eu internado lá, veio um médico e falou assim, se você não melhorar, amanhã eu vou te entubar. Aí ele falou, não, você não vai me entubar? Não, a gente vai ter que te entubar. Não,
Quantos eu vi vocês matando, tentando entubar aí? Gente, na pandemia, muitos aí nunca tinham feito entubamento, tiveram que aprender. Foi um desespero. E ele, não, vocês não vão... Não, você está numa situação crítica. E ele contou que na madrugada, ele orou assim, ele falou assim, falei com Jesus, falei assim, Jesus, não deixa eles me entubar, me cura. Eu não tenho o que fazer aqui não, mas eu sei que você pode. Se você quiser, você vai fazer. Ele conta que ele acordou no meio da madrugada e sentiu o pulmão dele. Ele disse que estava lá a lua brilhando e eu falei assim, eu vou ser curado. E ele disse que levantou, começou a caminhar no hospital, começou a sentir o pulmão melhorar. E aí voltou, e os médicos vieram, olharam, oxigenação. Ué, mas ontem você estava morrendo, como é que você está com essa oxigenação? Eu conversei com um cara aí, ele me curou. Vocês podem não acreditar, mas ele tem poder. Eles, não, vai ter que ficar mais um dia ainda em observação, que qualquer coisa a gente vai ter que entubar. Não, entubar não. Não, tem que ficar mais um dia. Ele disse que ficou e foi para casa. E conversando com ele, falei, nossa, obrigado por compartilhar a sua história, né? Contei da Ju. Ele falou, Deus faz essas coisas para permitir também, né, que a gente cuide do que é mais importante. E eu falei, você está cuidando? Você está cuidando? Ele, olha, deveria estar mais. Cuidar mais da minha neta. Eu falei, cara, faça isso. Aprenda com o presente de Deus. Muitos têm milagres na sua vida. Milagres, às vezes que nem sabe que foi milagre, mas acha que foi uma coincidência. Não percebe o cuidado de Deus, a bênção que é. Nós precisamos ver a ação de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, nós vemos o levantar de uma menina. Para isso, para levantar, para vermos o milagre, precisamos, em primeiro lugar, crer. O texto diz, ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Mas é tão engraçado esse apenas creia, como se fosse fácil a gente crer. Gente, ninguém chegou para mim e falou que a Ju morreu. Mas mesmo assim foi muito difícil crer. Mas muito difícil. Não vou vir aqui mentir para vocês e falar, teve gente que falou para a Ju, porque creu mais do que eu. Falou, olha, Ju, quando eu te vi, sabia que você ia voltar. Eu falei para a Ju, eu não sabia não. Eu achei que ela está viúva no meu aniversário, não ia ter jeito. Eu não tive toda essa fé, mas Deus traz a fé. Veja, ninguém falou, a sua esposa morreu. Aqui fala, sua filha morreu. Jesus vem e fala, não, apenas creia. Como se fosse algo simples. Para Deus é simples. Para Deus não há limitação, não há limite do seu poder. Nós, porém, muitas vezes não conseguimos enxergar. E para muitos amigos eu compartilhei e disse, eu vi nesse tempo a minha falta de fé. Ah, mas Deus fez um milagre na sua vida. Justamente, eu não estava sempre crendo no milagre. Eu não estava. No início, eu lembro que, primeiro dia, gente, a Ju internada na UTI. Aí falaram, no segundo andar. O pastor Nildo estava comigo, né? Subimos lá, as pessoas foram entrando nos quartos, veio uma moça, vocês que são os familiares de Juliana? Sim. Então, aí vocês têm que descer, porque ela foi transferida lá para baixo. Aí o pastor Nildo perguntou, mas então ela está melhor? Não posso falar nada, vocês têm que falar com o médico. Beleza. Descemos, a gente foi, tinha tipo uma fila para entrar no UTI, e eles iam chamando nome por nome. Familiares de João, familiares de José. E foi chamando todo mundo, ficou só eu e o pastor Nilton. E aí essa moça que estava ali na entrada falou assim, vocês que são os familiares de Juliana? Sim. Só um minuto, que a médica e a psicóloga já vêm. Quando falaram isso, eu falei, morreu. Já era. Não sei, porque eu não tinha espelho lá, né? Mas o pastor, provavelmente fiquei pálido, né? Sei conseguir, começou a faltar o chão, fui indo para trás, tinha uma cadeirinha, sentei, quando veio a médica e a psicóloga, provavelmente viram, esse cara aí vai desmaiar,
A médica até foi muito atenciosa, ela veio, abaixou e falou, ó, fica na sua altura, calma. Ela está ali, a gente trouxe para baixo para observar ela, porque o quadro dela é muito complicado, requer nossa atenção. Mas quando eu ouvi que vinha psicóloga junto, a minha esperança era quase nula. Então eu não vou mentir aqui para os irmãos e falar, a minha fé curou a Ju. Eu clamava a Deus, Deus, aumenta a minha fé. Como o pai daquele texto de Marcos, lembram? Jesus diz, creia. E aí diz, Senhor, aumenta a minha fé. E nesse processo, minha oração era essa. E eu lembro quando eu chorava e orava perante Deus, eu dizia, Deus, tu sabe que a minha fé é pequena, então cura a Ju, nem que seja pela fé de outro, de alguém aí que está orando, que tem fé maior que mim, que seja pela fé da Ju, mas faz o milagre e aumenta a minha fé. Precisamos crer e pedir a Deus para que possamos crer. Precisamos também ver com os olhos da fé. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele, Jesus, disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Quando a gente vai para o ambiente hospital, o ambiente hospital é o ambiente da medicina. Mas há um olhar para além que o olhar espiritual. Fico pensando no desafio da Cris, né, que vive esse duplo ambiente tão fortemente. Quando eu estava lá no hospital, gente, eu lembro que fiquei esperando a Ju, fiquei lá sentado. Aí tinha uma TV, vou assistir TV aqui. E aí passou esse seriado aqui, The Good Doctor. Aí eu via que quando começava a tocar né, porque no seriado alguém estava passando mal, foram fazer cirurgia no cara por causa do ombro, aí tiveram que amputar, sabe assim, só coisa ruim. Falei, por que eu estou assistindo esse negócio aqui, né? Pior coisa que tem para botar para a pessoa que está esperando no hospital é seriado de hospital, né? Que loucura. Não, vou parar de olhar esse negócio, ficar orando aqui mesmo. Mas eu lembro que sempre havia esse desafio. Eu ouço os médicos, mas tem o aspecto espiritual. E eu falei, até o pastor Nildo e para outros, falei, puxa, como minha fé é pequena, porque uma palavra do médico, e o médico vinha e o médico fala real. Os médicos vinham e falavam, olha, o caso da sua esposa é extremamente grave. Nós já estamos administrando todos os remédios possíveis. Ela precisa se recuperar e o pulmão não está reagindo. Foi uma das falas. Quando falou isso, eu não tinha esperança na medicina. Minha única esperança estava o quê? Na ação de Deus. Na ação de Deus. E como foi bonito ver a Ju falando com o médico dela, o pneumo. E ele viu o resultado, né? Para quem não sabe, a Ju fez um exame de pulmão para ver como é que está o nível. O normal é de 80 a 100 e o dela deu 106. Aí às vezes o pessoal pergunta, e a Ju, como é que está? Eu falei, está 106%. Né? Está melhor do que eu já. E esse 106 marcou, porque o médico olhou assim, que o outro tinha se admirado, né? Quem fez o exame, olhou assim, estranhou. Perguntou para ela, você que esteve entubado? Sim. Tá, né? Aí chegou para esse médico, o pneumo da Ju, ele olhou. Por isso que ele se admirou. Não tem como você ter essa qualidade de pulmão. Isso que não faz sentido. Aí a Ju falou, foi um milagre, doutor? Eu sei que foi um milagre. Você está aqui, nem era para você estar aqui. E o exame está aqui. Aí ele falou, o estado que você chegou, nenhum médico dizia que você ia voltar. Os 2 primeiros dias, pela medicina, tudo foi feito. Mas aqui você está. Se alguém duvidar, é só mostrar seu prontuário médico. Eu li seu prontuário. Não faz sentido você estar do jeito que você está agora. E eu fico vendo isso e pensando na responsabilidade que a gente tem agora de testemunhar esse milagre. Porque lá no hospital foi muito bonito, quando a Ju foi para o quarto junto comigo, vinha médico, vinha enfermeiro, vinha fisioterapeuta, moça da limpeza, todo mundo queria ver a Ju, porque ninguém acreditava. Veio uma enfermeira, falou, moça, menina, como é que você está aqui, está sorrindo aí? Eu estava com você lá na UTI. Aí falou assim, já botei muita gente, a gente acompanhou, que estava lá entubado.
na pandemia, e quantos? Mas entubava 50% de oxigênio, o PIP, que é a pressão da máquina, 6, 7. Você estava 100% de oxigênio, o PIP 14. Nós nunca usamos a máquina nem perto disso. E olha você aqui, está bem, sorrindo, falando comigo. A Ju se tornou um testemunho vivo para muitos que olham a medicina e acabam esquecendo que existe o espiritual, que existe aquilo que é inexplicável, que existe a ação de Deus que vai para além. E nisso, só Deus sabe tudo o que Deus está fazendo através dessa história. Por fim, precisamos cuidar do milagre. O texto diz: naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Olha que legal. A menina recém ressuscitou. Na nossa mente, né? Ressuscitou, está 100%, né? É como se fosse assim, né? Vai diminuindo a barrinha. Ressuscitou, encheu, está perfeita ali, né? Mas Jesus falou, ó, dê algo para comer, ela deve estar com fome. Jesus não podia deixar ela sem fome? Podia ou não podia? Ele ressuscitou, é claro que ele pode tirar a fome. Mas ele manda darem algo para ela comer. Interessante isso. O pulmão da Ju, milagre, não tem o que falar. Mas quando ela voltou fraca. Deus podia fazer ela voltar forte já? Levantar, já sair correndo? Podia. Mas é interessante que Deus não faz dessa forma. Ele permite que a gente também cuide do milagre. Da mesma forma que Jairo e sua esposa deram alimento para sua filha, eu tive que cuidar da Ju nesse processo. E às vezes a gente não pensa nesse processo de cuidado depois. É ou não é? A gente ora, Deus fez o milagre, show. Que ótimo, maravilha. Mas tem o depois. Um aluno, por exemplo, não foi por maldade, eu sei disso, mas é engraçado que ele mandou assim, quando a Ju estava hospitalizada, mandou assim: professor, estamos orando pela sua esposa, para que ela melhore, para que você possa ir na formatura. Então ele falou assim, não, vou orar para sua esposa, porque eu quero que você vá na formatura, ué. Então, isso me chamou a atenção. E eu não fui na formatura. Fui convidado para ser o paraninfo, ia levar a palavra, alguém me substituiu. A Ju já estava no quarto, mas eu não fui. Eu podia ter falado, vou chamar alguém para ficar com a Ju, eu vou lá. Mas sabe o que eu mandei de mensagem para esse e para outros alunos? Mandei assim: graças a Deus, pude faltar à formatura, não por luto, mas para cuidar da minha esposa. Pedi para Deus, não permita que eu volte àquela rotina corrida, mas que eu cuide do milagre que tu me deu. Será que a gente tem cuidado dos milagres que Deus deu na nossa vida? Ou será que a gente esquece que são milagres? Fico pensando, essa menina continuou vivendo, né? E é criança, deve ter 12 anos de idade ali, né? Criança irrita a gente. Vocês acham que foi fácil segurar o Enoque ali, queria vir aí com a Ju, agora a Ju testemunhando, e o Enoque ali, mamãe, papai, eu quero ir ali na mamãe. Papai, eu quero... Calma, criança. Essa menina que foi curada, ressuscitada também, com certeza deve ter aprontado as suas. Com certeza tirou o pai do sério. Com certeza fez o pai esquecer que ela era um milagre vivo. Mas sempre ele podia lembrar do milagre. Quantos aqui oraram para Deus fazer um milagre? Achavam que não podiam ter filho, oraram, Deus me deu um filho. Receberam um milagre. Oraram para casar, oraram para Deus curar. Quantos milagres nós temos entre nós? Que Deus nos dê sabedoria para cuidarmos do milagre de Deus. Senão, meus irmãos, a gente fica só correndo atrás do próximo milagre, ao invés de entender que Deus quer que a gente desfrute daquele milagre que Ele já deu também. Daquele milagre que é um presente do Senhor nas nossas vidas. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu ouviu as nossas orações. Como a Ju disse, Senhor, ela ter voltado à vida da forma que voltou, foi um milagre Seu. E nós cremos que não é por meu mérito, mérito da Ju, nem nada, mas pela ação do Teu poder, ouvindo a oração da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por ter levantado tantos da nossa igreja, e tantas igrejas também, que oraram, que creram,
que clamaram, que se ajoelharam, que pediram a Ti pelo milagre. Obrigado pelo milagre, Senhor. Mas eu te peço, relembre a cada um aqui, cada um que está assistindo à distância, relembre os milagres que Tu fez nas nossas vidas. Que nós venhamos a cuidar dos milagres, que nós venhamos a entender que cada milagre precisa ser cultivado por nós, para testemunhar de Ti, para Te agradecermos e Te glorificarmos, e para vermos que Tu estás conosco. Por isso, Deus, mostra a Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.